Olá, bem-vindos à aula 5. Eu sou o professor Vinícius e hoje a gente vai ver semelhança de triângulos. O que é semelhança de triângulos? Primeiro a gente precisa entender o que são lados homólogos de um triângulo. Lados homólogos significa homo quer dizer mesmo, logos quer dizer lugar. Então, homólogo quer dizer lados que ocupam o mesmo lugar. Lados homólogos de dois ou mais triângulos são aqueles que são opostos a ângulos congruentes. Então aqui nós temos algumas figuras, né? E nós temos aqui o triângulo ABC, o triângulo ABD, ADC e a linha C'. E também lá o triângulo EFG. Perceba alguns ângulos que eles têm em comum. O ângulo alfa está no triângulo ABC, no triângulo no triângulo A', B' e C'. Então, o que são lados homólogos? Vamos falar deles aqui primeiro. O lado que está oposto aqui ao ângulo alfa, no triângulo ABC, é o lado AC. O lado que está oposto ao ângulo alfa no triângulo A'BC, C', é o lado A'C'. Então, quer dizer que a C e a linha C' são lados homólogos em relação a cada triângulo que pertencem. Por isso são homólogos. O AC está no triângulo ABC e o seu homólogo é o A'C'. Em relação ao ângulo beta, nós temos aqui o lado no triângulo A'BC', nós temos o lado A'B. Então, nós temos o beta aqui no triângulo ABC, ali em cima, e o beta está fazendo oposição ao lado AB. Então, o AB e o lado A'B são homólogos, porque eles fazem oposição ao mesmo ângulo, o ângulo beta, só que cada um no seu respectivo triângulo. Perceba aqui nos dois casos que lados homólogos não quer dizer necessariamente que eles têm a mesma medida de comprimento. Vamos ver aqui o triângulo EFG. Aquele que se opõe ao ângulo beta é o lado EF. Em relação ao lado AB, ele é homólogo, porque é o triângulo ABC, o lado AB é homólogo ao EF, porque ele está se opondo ao beta. Em relação ao triângulo maior aqui, a linha BC, essa linha aqui, nós temos o lado A'B, que ele também é homólogo ao lado EF, porque ele está se opondo ao lado o ângulo beta. Então, nós temos essa sequência aqui de lados homólogos. Temos os opostos a beta, os opostos a alfa e os opostos a gama, que é esse outro ângulo aqui, ó, um ângulo alfa mais um ângulo beta mais um ângulo gama tem que dar 180 graus. Então, alfa mais beta no triângulo ABC, então esse ângulo aqui também tem que ser gama. Tem que ter a mesma medida. Em relação ao triângulo maior, a linha BC' também. Nós temos o ângulo alfa e o ângulo beta. Então, para fechar 180 graus, nós temos que ter o mesmo ângulo gama. Então, lados homólogos não necessariamente têm a mesma medida, mas lados homólogos, cada um no seu triângulo, se opõem a ângulo congruente, ângulos congruentes entre si. E o que é semelhança de triângulos? Dois ou mais triângulos são semelhantes se e somente se possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. Vejamos essa figura que eu desenhei. Nós temos esse triângulo maior aqui, ó, A, B, C. Eu tracei paralelas em relação a cada lado. Em relação ao lado AB, nós temos a reta T. Em relação ao lado AB, ao lado AC aqui embaixo, nós traçamos a reta U, aqui em vermelho. Em relação ao lado BC, traçamos essa reta R, que é paralelo à reta S que contém esse lado BC.
Então, perceba que nós temos uma sequência de paralelas. Essas paralelas se encontraram e formaram esse triângulo A', B', C', que está em amarelo aqui para vocês. Então, perceba que nós temos uma sequência de paralelas cortadas por transversais. Em relação à reta W, que é essa aqui embaixo, que contém o lado AC, é paralela à reta U. E aqui nós temos a reta que não está desenhada, que contém o lado AB, e a reta T, que está desenhada. Então essas duas paralelas aqui, ó, a reta que contém o lado AB e a reta T, são paralelas. Isso significa que esse ângulo de um risquinho vem para cá também, ó. Um risquinho. Por isso, esse ângulo de um risquinho, com outra paralela cortada, outras paralelas, duas paralelas aqui, cortadas por uma transversal, que é a transversal T, esse ângulo aqui veio para cá. Então, ângulo um risquinho, ângulo um risquinho. E aqui na reta aqui embaixo, eu projetei o A', C' na reta W. A mesma coisa vai acontecer em cada sequência de paralelas. Paralelas cortadas por transversais. Vamos ver a reta R e a reta S. Duas paralelas. Uma transversal aqui, ó, a reta U é transversal. E a reta W é transversal. Então, nas paralelas R e S, W é transversal. Então, esse ângulo de dois risquinhos pode vir para cá também, ó. Dois risquinhos. E esses dois risquinhos, paralelas U e V, U e W aqui embaixo, vem para cá porque tem uma transversal R e esses ângulos aqui, esse aqui que eu estou apontando e esse outro aqui, são ângulos correspondentes, porque eles estão no mesmo lado em relação ao encontro da paralela com a transversal. Então, isso vai acontecer para cada ângulo que eu desenhei. Por isso que esse ângulo aqui, esses ângulos são conservados do triângulo menor quando eu formo paralelas em relação a um triângulo original. Quando você traça as projeções desses lados do triângulo menor sobre os lados maiores, nós podemos usar o teorema de Tales. Vamos ver um exemplo. Mas primeiro vamos dar uma definição. A proporcionalidade entre os lados homólogos é expressa por uma razão de semelhança K. Quando você tem triângulos semelhantes, a linha B', C' é semelhante a B, C. Então, quando são semelhantes, eles seguem uma razão de proporcionalidade. Essa razão de semelhança, que também pode se chamar semelhança, é uma razão K. Então, quando eu descubro que os triângulos são semelhantes, eu vou fazendo as razões entre cada lado os homólogos. Então, o lado AB é homólogo à linha B'. O lado BC é homólogo à B', C'. O lado AC é homólogo à linha C', respectivamente. Em cima nós temos as medidas do triângulo ABC, que é o maior, e embaixo nós temos as medidas do triângulo menor, a linha B', C'. Quando você divide cada uma das medidas homólogas entre si, você tem que dar sempre, nos triângulos semelhantes, dar sempre uma razão K. Exemplo, se o lado AB for 4, então a linha B' é 2, então essa razão é 2 para 1, né? Porque em cima é o dobro do que está embaixo. Então, se eu descubro que o lado BC vale 6, o lado B', C' tem que valer 3, porque é a metade de 6. E a mesma coisa, ó, se eu descubro que o AC vale 10, então o A', C' tem que valer 5, porque embaixo é a metade do de cima. Essa razão aqui, do triângulo maior para o menor, é uma razão 2. Eu poderia inverter essas frações, mas daí eu estaria falando a razão de semelhança do triângulo menor para o triângulo maior. Aqui nós estamos falando de uma razão do triângulo maior para o triângulo menor.
Como que eu falei de teorema de Tales? Esse teorema de Tales, ele vai ser usado, né, para você descobrir para provar que são proporcionais. Aqui, essas razões de semelhança são determinadas por teorema de Tales. Então, eu descobrindo ali em cima que a reta R e a reta S são paralelas, né, então está definido assim, que a reta W, reta U e a reta X são paralelas, e a reta T é oblíqua, né, esse sinalzinho aqui é o de oblíqua, T é oblíqua a U. Então, nós vamos fazer as projeções, a linha C' projetado na reta W, a linha C' lá em cima, do lado do triângulo, projetado na reta embaixo, na reta W. B'C' projetado em S, B'C' projetado na reta S, que é essa aqui. Então, está em laranja cada projeção. Essa outra fica para depois. Então, por teorema de Tales, nós temos feixes de retas paralelas, W paralela a U paralela a X, e nós temos o seguinte uso do teorema de Tales. O AB está para a linha B', então veja só, feixe de retas paralelas, paralela lá em cima, então AB está para a linha B', assim como BC, que está aqui embaixo, está aqui, ó, do lado, BC está para B'C'. Então, essas projeções aqui permitiram usar o teorema de Tales nas suas respectivas projeções, ó. AC, a linha C', AB, a linha B'. E aqui nós temos conjuntos de feixes de retas paralelas. Então, feixe de retas paralelas, você vai descobrir essa razão de semelhança aqui. Na verdade, isso é só uma explicação de onde vem. O mais importante é você entender que lados homólogos em triângulos semelhantes são proporcionais. Cada lado dividido por seu homólogo tem que dar a mesma razão K, é a razão de semelhança. Então, basicamente, triângulos são semelhantes quando eles têm lados proporcionais e quando tem os três ângulos de mesma medida. Existe um teorema fundamental da semelhança de triângulos que diz que quando você tem um triângulo ABC, um triângulo qualquer, quando você faz uma reta paralela a qualquer um desses lados e você toca os demais lados, aqui no caso AB e o AC, se essa paralela ABC tocar os dois lados de cada um dos outros dois lados que não são a paralela a essa reta, então o triângulo formado é semelhante ao original. Então o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC. Veja o sinal de semelhança, é um sinal de til. Antes a gente tinha visto congruência de triângulos. Congruência de triângulos são 3 risquinhos. Semelhança de triângulos, um til. Então o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC, porque nós temos uma paralela, né, e perceba o seguinte, 3 ângulos congruentes, sendo um deles em comum. Então esse ângulo aqui lá de cima, né, ele é comum ao triângulo ADE e ao triângulo ABC. São dois triângulos que temos aí, com um ângulo em comum entre eles. O teorema não vale para se x for paralelo a BC, né? No caso aqui, se x for paralelo a BC e ele só tocar um ponto, né, que ali é o ponto A, daí não vale, tem que tocar 2 pontos do triângulo para esse teorema valer. Foi o que eu escrevi aqui. R diferente de x, porque o x só toca um ponto. Nos demais casos, nós vamos ter a mesma semelhança de triângulos. Nós temos 3 casos de semelhança de triângulos. São aqueles casos em que você percebe que não vai estar tudo bonitinho, mas você consegue identificar algumas condições mínimas necessárias para que triângulos sejam semelhantes. Então, o primeiro caso de semelhança é quando dois
quando dois lados são congruentes, dois lados de um triângulo, dois lados de dois triângulos são congruentes. Então, o lado 1 é congruente ao seu lado homólogo no outro triângulo. O lado 2 é congruente em relação ao lado 2 do seu homólogo. Então, AACC. Ângulo, ângulo, congruente, congruente. Vamos ilustrar esse caso aqui, ó. Então, o que nós temos aqui, ó? Ângulo, ângulo. Nós temos lá em cima, ângulo, embaixo, ângulo. Ângulos de dois risquinhos. Em cima, nós temos ângulo de um risquinho e ângulo de um risquinho. Se dois triângulos têm dois ângulos assim, em lados ângulos homólogos de mesma medida, então eles são semelhantes. Por consequência, o ângulo aqui no vértice C é o mesmo que esse, e cada lado é proporcional em relação aos seus homólogos. Vai ter uma razão K de semelhança. Não se esqueça, né, de fazer esse esquema aqui para você lembrar. No segundo caso, aqui embaixo, nós temos quando triângulos têm em comum lado 1, lado 2, proporcionais entre si, e o ângulo formado entre esses lados for congruente, então esses triângulos vão ser semelhantes. Vamos ilustrar isso aqui. Nós temos, aqui no caso 2, vamos passar aqui para cima, no caso 2, lado proporcional. O 2 é proporcional ao 4, o outro lado 3 é proporcional a 6, lados homólogos, proporcionais. E nós temos também um ângulo, né? Pode ser um ângulo que não seja formado entre eles, mas pelo menos um ângulo que seja congruente. Então, esse é um caso de semelhança de triângulos. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEFD ou DEF. Então, basicamente isso. Se você comparar desse triângulo para esse, a razão é 2. Se você comparar desse triângulo de baixo para o triângulo de cima, a razão é meio. Não, ao contrário, né? O triângulo 6, o de lado 6 está para 3. Então, o de baixo é o dobro do de cima. Então, razão de semelhança do maior para o menor diminui, então é meio. Do menor para o maior, então a razão aumenta, então é 2. É o que eu escrevi aqui. E por último caso, o critério de semelhança é o lado, lado, lado. 3 lados proporcionais entre si. É o mais fácil que tem para ilustrar. Então, se você percebe que um lado é proporcional ao outro e seus homólogos também são proporcionais, então esses triângulos ABC e DEF são congruentes. Como assim? 3 está para 6, assim como 4 está para 8, assim como 5 está para 10. São os seus respectivos lados homólogos. Razão é também 2. Do maior para o menor, a razão é meio. Do menor para o maior, a razão é 2. Razão aumenta quando o triângulo aumenta. Razão diminui, né? Ou seja, uma fração de denominador maior do que o numerador, então daí é porque está diminuindo. Basicamente isso. Por fim, vamos aos exercícios. Esse teorema, esse caso de semelhança de triângulos, costuma cair bastante nos vestibulares e no Enem. Mas antes de ir para os exercícios, um lembrete aqui do próprio livro que eu vou usar, que é o Fundamentos de Matemática Elementar, volume 9. O livro dá a seguinte descrição. Ó. Vamos ver aqui mais de perto. Se a razão de semelhança entre dois triângulos é K, então a razão entre lados homólogos é K, a razão entre os perímetros é K, a razão entre as alturas também é K, as alturas homólogas é K, entre as medianas homólogas é K, entre as bissetrizes internas homólogas é K, entre os raios dos círculos inscritos é K, entre os raios dos círculos circunscritos é K. Então, enfim, a razão entre dois elementos lineares homólogos é K. E os ângulos homólogos são congruentes. Ó, isso é o principal. Ângulos homólogos são congruentes. Mas perceba o seguinte, você pode ter um exercício que as alturas
né, são importantes. Perímetros costuma usar bastante. As demais, né, as demais é mais difícil você precisar delas, mas é bom você ficar atento que essa é uma questão muito importante. Então, vamos a exercícios. Exercício 459. Em relação à letra A, nós temos o seguinte. Ângulo oposto a um risquinho, 8. Ângulo oposto a 2 risquinhos é 10. Ângulo, em relação ao outro triângulo, oposto a um risquinho é y, oposto a 2 risquinhos é x, e esse outro lado que sobrou, esse lado e esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles têm a mesma medida, porque tem que dar 180 graus, né? A soma dos ângulos internos. Então, nós temos aqui 10 está para x, porque são opostos a ângulos congruentes. Assim como 12 está para 6, opostos ao ângulo que estava faltando aqui. Assim como 8 está para y. O 8 está oposto a um risquinho e o y está oposto a um risquinho. Fazendo essa conta, x igual a 5, y igual a 4. E na letra B, o que nós vamos ter? Na letra B, eu só coloquei aqui que você vai fazer da mesma forma, né? Um risquinho, um risquinho, 2 risquinhos, 2 risquinhos. Pode botar um 3 risquinhos aqui e um 3 risquinhos ali no ângulo que falta. Da mesma forma, você vai encontrar esta conta aqui. Em relação ao exercício 460, o lado A, a questão A, alfa igual a beta, né, determinar x e y, na questão 460, que estava cortado aqui. Alfa e beta são iguais, então o 8 e o 6 são homólogos em cada triângulo. Opostos pelo vértice, aqui ó, nós temos esse ângulo e esse ângulo aqui, ó. Aqui e aqui são opostos pelo vértice. Então, o que falta é o ângulo aqui, que vai, se eu colocar 2 risquinhos aqui, 2 risquinhos aqui, aqui vai ser 3 risquinhos, 3 risquinhos. Então, de acordo com aquilo que você vai analisar, y mais 2, que é no caso, não, aqui na questão A, 8 está para 6, assim como y está para 8, e assim como 12 está para x. Você percebe que a razão de semelhança é de 4 para 3, em relação aos lados de cima com os de baixo, e o y vai dar 32 terços. Aqui, ó, no exercício B, nós temos que completar, ó. Vamos completar esse ângulo aqui. Vamos chamar também de gama. E o que vai acontecer? Você coloca os ângulos que faltam. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse ângulo aqui de 1, né, para ficar igual eu tinha feito aqui nos exercícios. E aqui eu chamar de 2. Lado 1, ângulo 1 e ângulo 2. Então, nós temos dois triângulos aqui para analisar. O triângulo ABE, vamos botar nomes aqui, ó. A, B, C, D, E. É bem importante para você se localizar. Então, os triângulos ABE e CDE são semelhantes. ABE, CDE. Por quê? Nós temos ângulo... nós temos aqui que alfa é igual a beta. Então, alfa mais beta, então beta, beta. Lá em cima, alfa pode ser beta. Beta, beta, ângulo 1. Então, nós temos aqui um ângulo em comum, né? O ângulo 1 está no triângulo maior, ABE, e no triângulo menor,
ele já tem dois ângulos em comum, o beta e o ângulo 1. Então é um caso de semelhança. Então, o que a gente faz? Olha os lados homólogos, vai entender que y mais 8 é homólogo a 8, 6 é homólogo a 4, x mais 8, que é esse lado maior, AE, você soma esse segmento com esse segmento, que vai dar o AE. E daí, x mais 8 vai estar para y, que são os lados homólogos em relação aos seus triângulos. Perceba que aqui nós temos uma equação, nós temos que pegar primeiro esse par aqui, ó, o lado de cá, você considera y mais 8 está para 6 quartos. Aqui você vai fazer uma multiplicação cruzada e primeiro identifica que y é igual a 10. Depois você identifica aqui, fazendo esse segundo par de equações, 4 vezes x mais 8 igual a y vezes 6, e você vai identificar, aliás, x mais 8 em cima e y embaixo. O y você descobriu antes e o x você descobre agora. X igual a 7. Então, mais exercícios. 454. Os lados de um triângulo medem 8,4 cm, 15,6 cm e 18 cm. Esse triângulo é semelhante a um triângulo cujo perímetro mede 35 cm. Calcule o lado maior do segundo triângulo. Então, resolução. Primeiro, a gente costuma na matemática chamar perímetro de 2P, porque às vezes a gente precisa identificar o semiperímetro, e aí você identifica que semiperímetro é metade do perímetro. Então vamos chamar de 2P. Para o triângulo dado, nós não sabemos, não foi dado diretamente, mas indiretamente foi, né, o perímetro. É só somar os lados. Deu 42 centímetros. X é o lado maior do triângulo de 2P igual a 35 centímetros, que é o do enunciado, aquele que você quer descobrir. Né? Você quer descobrir o lado maior dele, mas sabe que o perímetro é 35 centímetros. Então a razão entre os perímetros é K, porque está dizendo que são semelhantes os triângulos. E a razão entre os lados homólogos também é K. Então, sendo 18 o lado maior do triângulo dado, que tem 8,4, 15,6 e 18, então o lado homólogo ao triângulo que você quer descobrir tem que ser homólogo ao 18, né? Então, a gente compara aqui que K é a razão de semelhança, então você descobre que a razão de semelhança serve tanto para perímetro quanto para lados homólogos. Você iguala as duas equações. Lembra que aqui em cima você bota os números do primeiro triângulo, não tem que manter sempre a mesma ordem. E aqui embaixo o 35 e o x são do segundo triângulo, perímetro e lado homólogo ao 18, perímetro 42 e lado maior do triângulo dado. Então x igual a 15, que era o que a gente queria descobrir, que é o lado maior. Nós temos também exercício 450, dado um triângulo ABC, sabemos que AB é igual a 20 metros, BC é igual a 30 metros e AC é igual a 35 metros. Se D está em AB, E está em AC e D é paralelo a BC, ao lado BC, e que o segmento DE é igual a 18 metros, determine x igual a DB e y igual a EC. Pare um momentinho e tenta desenhar essa informação aí, porque não foi dado o triângulo, né? Para você desenhar. Veja bem, então. Ele disse um triângulo ABC, você desenha um triângulo ABC qualquer seja a ordem deles. Ele disse que o D está em AB e que o E está no segmento AC. E não disse só isso, disse que ED tem que ser paralelo a CB. Então, não é em qualquer lugar que você coloca os pontos. Você fixa um desses pontos e o outro tenta fazer uma paralela em relação a esse lado CB. Então, como é uma paralela, pelo teorema fundamental, nós temos dois triângulos semelhantes, o AED e ACB.
Nós temos aqui, faltando algumas informações, ó. BC tem que ser 30. Então vamos botar aqui 30. O que mais? AC 25. Então, 25. ACB, né, o BC, e faltou o AB. O AB é 20 metros. Então, 20 metros. Agora vai ficar fácil de identificar. Como eu quero falar desse triângulo aqui, aqui vai ser 20 menos x, porque aqui eu vou chamar de x. E 25 menos y, porque aqui eu vou chamar de y, então 25 menos y. 30 está para 18. Ó, lado que tem um ângulo, então ED ele não deu, né? ED ele deu sim, ó, no exercício, ó, DE ou ED é 18, então eu botei 18 aqui. E ele disse que tem que chamar o DB de x e o EC de y, por isso que eu coloquei aqui x e y. Então, como eu tenho, ó, o total que é 25, aqui vai ser 25 menos y. E ali eu tenho o total que é 20, e aqui vai ser 20 menos x, porque aqui eu já foi dado que é x. Tem que descobrir o x e y. Então vamos fazer teorema de Tales aqui, ó. 30, bom, na verdade é uma mistura, né? Vem junto esse pacote, ó. O 30 é o lado homólogo o 18 é o lado homólogo ao 30. E o 20 menos x é lado homólogo ao 20. Por isso essa equação aqui. 30 está para 18, assim como 20 está para 20 menos x. O 18 e o 30, o 18 e o 30 estão opostos ao ângulo um risquinho aqui, né? E como esse é paralelo, nós temos um ângulo que se conserva, né? Ângulo aqui e ângulo aqui. Então, ângulo aqui, ó, vamos chamar esse aqui de 2 isquinhos, 2 isquinhos. E aqui também, ó, 3 isquinhos, 3 isquinhos, porque são paralelos cortados por transversal. Transversal AB, no caso. Aqui se conserva e aqui se conserva. Aí você identifica os lados homólogos facilmente. E a outra equação aqui, 30 está para 18. Eu estou usando 30 e 18 porque eu já tenho esses valores e eu posso usar para formar a razão de semelhança. Assim como 25 está para 25 menos y. Agora eu estou usando esse lado aqui, né? 25 está para 25 menos y. Aqui eu acho x, aqui eu acho y. Duas equações diferentes. Fazendo multiplicação cruzada, vai descobrir que x igual a 8 e y igual a 10 metros, que é o que a gente queria descobrir. Temos dois exercícios ainda. Temos o 470, que é da figura abaixo, considere os quadrados de lados A e B, A maior que B. Calcule o valor de x. Então, bota aqui, ó. Aqui é A, aqui é B. Esse ladozinho aqui vai ser A menos B. E esse lado aqui é B, aqui é x. Aqui é 90 graus, porque nós temos aqui lados de um triângulo, de um quadrado, então o quadrado forma só 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus, e aí paralelas cortadas por transversal, ali é 90 graus, aqui é 90 graus também. Nós vamos chamar, então, A, B, C. A, B, C, D. Vamos chamar esse aqui de D. Vamos então pegar a resolução dele. O ângulo ABC e o ACB são 90 graus. O ABC, vamos aqui, ABC e CDE.
ABC e CDE. Então, os lados aqui que eu desenhei anteriormente, aqui e aqui são 90 graus. O ângulo ACB e o ângulo CED são correspondentes. ACB, aqui, esse ângulo que falta aqui, ó. Bem aqui, a figura está pequena. Esses aqui são correspondentes. Aqui e aqui são correspondentes. Porque paralelas cortadas por transversal. Paralela aqui, paralela aqui. Lados do quadrado são paralelos. Então, correspondentes aqui. É basicamente isso. E aqui nós temos então que o triângulo ABC e o CD são correspondentes. Os triângulos ABC e o CDE são esses triângulos aqui, ó. Esse e esse aqui. São, aliás, são semelhantes, né? Não congruentes. AB e CD. AB está para CD, porque está oposto ao ângulo AB, está para CD. Vamos fazer o seguinte. Na hora de fazer, eu me embananei. Aqui é D e aqui é E. Então, agora vai dar certo. CDE. Então, ó, o AB e o CD estão opostos ao ângulo de um risquinho. Então, AB está para CD. Assim como o BC, que está oposto ao ângulo que falta. Lá pode chamar de qualquer coisa, né? Aqui, no vértice A e no vértice C, cada um dos seus lados tem... aqui é o X, né? O lado DE é X e aqui no lado BC é B. Então, foi o que eu coloquei ali. O lado AB está para o lado CD. Então, o AB, que é A menos B, que eu coloquei ali em cima o valor, né, desse segmento, porque está muito pequeno aqui para desenhar. Está para CD, que vale B. Assim como o BC, que vale B, Bzinho, está para o DE, que vale X. Aqui... você só isola, faz a multiplicação cruzada, vai dar isso aqui. E você só isola o x, x igual a b ao quadrado sobre a menos b. É um exercício que poderia cair na segunda fase da Federal ou no Enem com as medidas dela, né? Em vez de a e b e x, você teria as medidas dele. Para fechar, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Eu copiei a figura. O exercício 478, página 210, dado o quadrado DEFG inscrito no triângulo ABC, o triângulo maior, o BD é 8 centímetros, que eu já coloquei aqui, C é igual a 2 centímetros, que eu coloquei aqui também. Calcule o perímetro do quadrado, o 2P do quadrado. Então, eu chamei aqui as medidas do quadrado de X. Comecei aqui, ó, vendo que no triângulo maior nós temos um ângulo de 90 graus e aqui, ó, com os lados do quadrado formam 90 graus com esse lado BC, porque o BC faz parte é um segmento de reta que está na reta que contém o DE, ou seja, eles estão tudo na mesma reta e fazem 90 graus, porque os lados do quadrado formam 90 graus entre si. Então, chamando de x essas medidas, eu boto um nome qualquer para os ângulos. Ângulo 1, ângulo 2. Agora você perceba que ângulo de 90 graus mais ângulo 1 mais ângulo 2 tem que dar 180 graus. Perceba também que, como o lado BC é paralelo ao GD, ao GF ali em cima, então esse ângulo 1 vem para lá, ângulo 1, que são correspondentes. O ângulo 2 é o que falta para fechar 180 nesse triângulo BDG. Ele vai para lá também, para o triângulo lá de cima, porque o triângulo lá de cima também tem que fechar 90 graus, e eu já tinha dito que o ângulo 1 é correspondente aqui a esse outro ângulo aqui que eu estou apontando. E como esse ângulo, esse GF é paralelo a DC e paralelo a EC, por consequência, então esse ângulo 2 vem para cá. Né? Por isso que você faz tudo que está ao seu alcance na hora que você
identifica o enunciado e vai colocando aqui conforme seus conhecimentos. Pode te ajudar. Aqui nós percebemos que o triângulo BDG, esse triângulo aqui, BDG, é semelhante ao EFC, EFC ou CFCE, né? Por quê? Porque eles têm três ângulos congruentes, e aqui nós temos um lado, nós temos dois lados, o lado X e o lado X, mas aqui nós temos o 8 e o 2. Então basta você identificar aqui que eles têm dois ângulos congruentes. Nós temos aqui um dos casos um dos critérios para você identificar que são triângulos semelhantes, pelo menos dois ângulos iguais. Como eles têm os três, eles são semelhantes automaticamente. Então, o triângulo BDG é semelhante a FCE, e você identificando os lados homólogos, veja a quem eles estão se opondo, né, ao ângulo 1, ao ângulo 2. Então, o BD está para EFE, assim como o GD está para CE. Assim, você tem essa equação aqui, multiplicando cruzado, você identifica que x ao quadrado igual a 2 vezes 8, que é 16, x igual a raiz de 16, que dá 4. Mas perceba que ele não perguntou o x, ele perguntou o perímetro. O perímetro precisava descobrir o x, e o perímetro do quadrado é a soma dos lados, é 4 vezes o mesmo lado, né? Então, 4 vezes 4, 16. E isso resolve o problema. O perímetro do quadrado é 16 centímetros. Então, eu resolvi bastante exercícios, o vídeo ficou um pouco longo, mas isso vai ajudar bastante vocês que estão empenhados nesse sonho de passar no vestibular. Eu espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima aula.